E aí, conseguiu implementar o desafio 2? Se você não conseguiu, teve alguma dificuldade, travou em algum ponto ou nem saiu do lugar, não se preocupe, porque nesse começo, como eu falei várias vezes, é bem comum ter dificuldades. Mas vem comigo que nesse vídeo eu vou implementar passo a passo desse desafio para você entender como que eu faria, como que é o raciocínio aqui, a forma de pensar e de escrever o código passo a passo até chegar na solução. Vamos lá? Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e nesse vídeo nós vamos continuar os nossos estudos em programação, Java, e a ideia aqui é resolver o desafio que eu passei no vídeo anterior. Então aquele desafio lá do projeto de gestão escolar da professora Marli. Então vamos lá, qual que é o objetivo aqui de hoje? Bem simples, bem direto ao ponto, a gente vai implementar passo a passo daquele desafio 02. Não tem nada demais aqui. E relembrando qual que era o desafio, eu preciso lá no projeto de gestão escolar apagar, né, todo aquele código existente e fazer um novo programa para ter um menu com algumas opções que a pessoa pode escolher ali, vai digitar a opção e aí dependendo da opção que ela digitar, a gente tem que implementar alguns algoritmos. Então, opção 1 ali cadastrar a turma, 2 cadastrar estudante, 3 listar as turmas, 4 listar os estudantes e 5 a opção para sair da aplicação. Então esse foi o desafio proposto. E aí tem que ler do teclado a opção escolhida, para cada opção escolhida implementar o algoritmo e no final reexibir o menu e repetir esse processo até que a pessoa escolha a opção de sair do sistema. Então esse que foi o desafio que eu passei no vídeo anterior e nesse vídeo eu vou implementar passo a passo. Se eu fosse fazer do zero, como que eu implementaria esse desafio bem passo a passo para você ver e entendendo, ver como é que eu faço para estruturar o raciocínio. E se você travou, teve alguma dificuldade, para você ter ideias e entender ali, ah, tá, ele fez desse jeito, poxa, não tinha pensado. Então, para você pegar essa ideia, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, já abri aqui o IntelliJ. E bom, aqui no projeto, no meu projeto, eu peguei aqui o código lá daquela classe principal, eu já estou aqui no projeto de gestão escolar, eu apaguei todo o código que tinha aqui, o código que eu ia ensinando coisas para vocês nos vídeos anteriores, apaguei tudo. E eu deixei apenas a classe estudante, apaguei tudo também, deixei vazia, e a classe turma vazia também. Então essa parte de classes já tinha passado e tal, então tá aqui, classe estudante, classe turma e a classe principal onde a gente vai rodar o programa, beleza? Então vou começar aqui na classe principal. E a ideia aqui é o seguinte, eu tenho que implementar todo aquele desafio, né, toda a proposta do desafio, só que se você reparar, não é um negócio muito gigante, muito extenso, mas também não é um negócio pequenininho, bem simples. Tem alguns passos, tem algumas coisas que a gente vai precisar fazer aqui. E aí a primeira dica é, quebra em pequenas etapas e vai fazendo etapa por etapa. Então ao invés de você querer fazer tudo de uma vez, tudo junto, tudo misturado e depois deixar para testar só no final, vai fazendo passo a passo, faz uma parte, já roda o programa, testa, vê se está funcionando. Faz outra parte, roda o programa para testar, para simular e ver se está funcionando. E aí você vai passo a passo resolvendo o desafio. Então dessa forma fica mais fácil de a gente escrever o código, mais fácil porque a gente mantém o foco de cada etapa do processo, ao invés de querer fazer tudo de uma vez. Então assim, é uma dica que funciona super bem para mim, claro que, lembra, aqui é algoritmo, aqui é raciocínio lógico, aqui entra criatividade, não tem uma única forma de fazer, não tem aquele certo ou errado, desde que atinja os objetivos, está valendo. Então eu vou mostrar uma possível abordagem que eu costumo utilizar. Então o que eu posso fazer aqui para me orientar? Eu gosto de fazer anotações, de escrever o que eu preciso fazer no programa. Então eu posso fazer isso aqui no bloco de notas, num Word, um documento ou no próprio código aqui usando comentários. Então vou usar aquele comentário de multilinhas. Então barra asterisco, vou dar um Enter e perceba que o IntelliJ aqui, ele já, quando eu dei o Enter, ele fechou, né? Asterisco barra na linha de baixo. Então tudo que tiver aqui no meio é comentário, ele vai ignorar. E aqui eu vou escrever tudo o que eu preciso fazer pensando em quebrar em passos, em etapas distintas. Então vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Vou colocar assim, ó. Eu preciso, vou colocar um asterisco aqui para cada item, exibir o menu principal. Essa é uma das coisas que a gente tem que fazer aqui no programa. Então esse vai ser um dos passos. Exibir o menu principal. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer. Vou dar um Enter, ele já colocou o asterisco ali, cada linha com um asterisco. Próxima coisa que eu tenho que fazer, ler do teclado opção do usuário.
Então o usuário vai digitar alguma coisa, vai digitar qual é a opção, né, de acordo com o menu, e eu tenho que ler isso do teclado. Beleza. E aí, para cada opção, implementar algoritmo específico. Então lembra que o desafio é, se digitou a opção 1, vai fazer uma coisa, opção 2 vai fazer outra, e aí vai. Então para cada opção implementar um algoritmo específico, sendo que opção 1 é cadastrar estudante, opção 2, aliás, opção 1 é cadastrar turma, né? Aí eu vou até duplicar essa linha aqui para facilitar minha vida, o atalho Ctrl D. Opção 2 é cadastrar estudante, só vou trocar aqui para 2, opa. E aí opção 3, opção 4 e opção 5. A opção 3 é listar turmas, opção 4 listar estudantes e a opção 5 sair. E aí aqui vou só trocar aqui a opção 5, opção 4, 3, 2, 1. Então pensa aí numa forma de você quebrar passo a passo ali do seu problema. Pega aquele problema que é maior, tenta quebrar em pequenos passos, anota ali cada um desses passos e vai atacando um por um. Vai fazendo um por um, faz, testa, porque assim você consegue ir passo a passo, você mantém o foco de cada item sem querer fazer tudo de uma vez. E aí depois você pode se confundir, se perder, se der um erro. Poxa, eu fiz um monte de coisa de uma vez, deu erro aonde? Foi no passo 1, no 2, no 3, no 4? Então, essa é uma forma que talvez funcione para você, beleza? Então, já anotei aqui tudo que eu preciso fazer e aí vamos lá. Aqui embaixo, vamos começar. Primeiro item, eu preciso exibir um menu. Bom, exibir um menu é dar um system out ali com aquelas opções e pedir para a pessoa escolher uma das opções. Então, vamos colocar aqui um SOUT, Enter, ele vai completar lá o system out println. Vou imprimir aqui primeiro, sei lá, menu principal, 2 pontos, vou dar um Ctrl D para duplicar essa linha e aí eu vou exibir as opções. 1, cadastrar turma, vou duplicar aqui várias vezes para cada opção. Cadastrar estudante, listar turmas, listar estudantes, e 5, sair, só vou trocar os números agora que eu dupliquei, né? Ficou tudo igual. Pronto. E aí, vou colocar mais um system out na última linha para pedir para a pessoa digite o código da opção desejada. Pronto. Então, a princípio, exibir um menu principal é isso daqui, ó. Dar alguns system outs, ver se ele vai exibir o menu certinho e já fiz o primeiro passo. Por mais que seja simples e pequeno, beleza, já é uma etapa a menos aqui que eu tenho que fazer. E aí é bom sempre testar. Faz um passo, já testa para ver se ele está certinho. Aqui são só system outs, né? Não tem muito o que testar, mas vamos ter essa prática. Então, vou lá no método main, clicar aqui no play, vamos ver se ele vai exibir. Pronto, exibiu aqui, ó, menu principal, cadastrar turma, digite o código da opção desejada e aí acabou o programa, porque eu não fiz mais nada ali, só fiz o system outs. Então, primeira etapa concluída. Próxima etapa, ler do teclado a opção do usuário. Beleza, então depois que eu fiz o system out, eu preciso ler do teclado e aí você já deve ter aprendido aí, né? Já deve ter memorizado, né? Como é que eu faço para ler do teclado. Tem que usar aquela classe scanner, preciso criar um objeto scanner. Vou declarar aqui uma variável, vou declarar as variáveis com var para ficar mais simples aqui, mais enxuto o código. Var leitor é igual a new scanner. E aí lembra que o construtor da classe scanner recebe um parâmetro, que é obrigatório você dizer qual é a fonte, de onde que esse scanner vai ler. Se eu quero ler do teclado, eu passo como parâmetro system.in. Essa classe system do Java tem uma variável, um atributo, né, chamado in. E olha que interessante, né? Aqui estou acessando um atributo direto da classe. System é o nome da classe, .in. Tem um atributo chamado in lá dentro. Não é um método, não tem parênteses aqui, então não é um método, é um atributo. E olha só, esse atributo é público. Então, o Java, por mais que seja o Java, tem um monte de classes do Java e eventualmente tem algumas classes do Java que tem algumas coisas que não são tão legais assim. Por exemplo, aqui está expondo um atributo da classe System. Então, aqui não está encapsulado, é uma falha no meu ponto de vista do Java, mas
lançaram desse jeito e aí por questões de compatibilidade vai ficar assim para sempre. Então essa que é a ideia. Então o Java também, a galera lá quando foi desenvolver o Java, eventualmente uma ou outra classe tem algumas coisinhas estranhas e eu vou te mostrando isso sempre que for o caso. Pronto, já criei minha variável leitor e aí lembra como é que faz para ler? Leitor.nextLine. Opa, nextLine. Então lembra, aqui é um método, abre e fecha parênteses, ó. Peguei minha variável leitor, que é uma referência para o objeto scanner. Chamei o método nextLine, que lê do teclado. E esse método devolve o que o usuário digitou. Eu quero guardar isso daí, ó. var opção digitada. Vou guardar uma variável aqui que eu chamei de opção digitada. E o IntelliJ ele coloca essa marcação de string aqui. Como eu estou usando var, ele me dá uma dica aqui. Ele fala, ó, como você chamou o leitor nextLine, o nextLine devolve string, então essa variável que você declarou com var, o tipo dela é string. Então isso aqui é só uma marcação visual do IntelliJ. Inclusive dá para desabilitar isso aqui, tem um menu, eu posso mostrar posteriormente. Beleza? Pronto, li a opção do teclado. Passo 2 completado, ó, ler do teclado a opção do usuário. Será que está funcionando? Eu vou só fazer o seguinte, como eu só li e não fiz mais nada, eu não sei se ele está lendo corretamente. Então após ler eu vou dar um system out opção digitada. Só para ver se ele está lendo corretamente. E aí lembra, fez um próximo passo, testa. Então vamos rodar aqui e vamos testar. Cliquei no play, mandei executar. Ó, agora o programa está aqui parado, ele está rodando. Ó, tem aqui no canto esquerdo ó, tem um quadradinho vermelho para eu forçar uma parada, então significa que o programa ainda está rodando, ele não finalizou. Então ele exibiu o menu, era o passo anterior, e agora ele está esperando eu digitar. Vou digitar, por exemplo, 4, vamos ver se vai dar o system out com a opção que eu digitei. Olha lá, ó, system out 4. Então eu li corretamente a opção, então segunda etapa aqui do nosso desafio concluída. Vou minimizar, pronto. Exibi o menu, li a opção digitada. Vou só apagar esse system out que estava imprimindo a opção, que era só para a gente garantir que está lendo corretamente. Próxima etapa. Para cada opção implementar o algoritmo específico. Então, dependendo aqui, né, se foi opção 1, 2, 3, 4 ou 5, então eu vou ter que implementar. E isso daqui tem que ser repetido até que a opção 5 seja digitada. Então, para cada opção implementar o algoritmo específico, até complementar aqui, ó, até que a opção 5 seja escolhida. Então, enquanto a opção 5 não for escolhida, eu vou ter que executar o algoritmo aqui dessas 4 opções. Então, eu tenho que ficar reexibindo, eu preciso fazer um loop enquanto while. Então, a gente vai fazer um loop utilizando o while. Então aqui é o cenário de você utilizar o loop while. Enquanto alguma coisa for verdadeira, faça o que tiver dentro do bloco. Lembra como é que funciona o bloco while? Então a gente digita aqui, ó, while, opção. Opa, é while, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, é um bloco, lembra? E nos parênteses do while eu tenho que passar alguma variável do tipo booleano ou alguma comparação que resulte num booleano verdadeiro ou falso. Se der verdadeiro, ele entra e executa linha por linha do while. Se der false, ele encerra o loop while. E ele fica indo e voltando até que dê false a opção. Então ele repete continuamente. No meu caso é enquanto opção digitada diferente de 5. Enquanto a opção digitada for diferente de 5, ele exibe o menu. Exibe o menu. Só que aí, opa, peraí. Enquanto a opção não for 5, tem que exibir um menu para ler a opção, né? Tem que exibir o menu e ler a opção. Poxa, então na verdade esse código todo aqui, ó, do system out, do menu, do leitor e tal, tem que ficar dentro do while, na verdade, né? É, porque eu quero repetir o menu. Então, enquanto eu não digitei 5, exibe o menu, lê a opção. Exibe o menu, lê a opção. Então todo esse código fica dentro do while, na verdade. Só que aí perceba que deu um erro de compilação aqui, né? Porque vamos entender o que foi o erro de compilação. While, variável opção digitada diferente de 5. Perceba que ele pintou de vermelhinho aqui essa variável opção digitada. Porque o Java não encontrou essa variável opção digitada. Ah, Rodrigo, ela tá ali, ó, tá lá na linha 30, ó. Tá, mas ela tá dentro do while.
e eu estou lendo essa variável aqui, ó, na declaração do loop while. Ele precisa que essa variável tenha sido criada antes da linha que usa a variável. Então essa linha aqui, ó, do leitor, isso daqui, a princípio vai ter que ficar aqui fora. Ó. Vai ter que ficar aqui fora. Então enquanto a opção digitada é diferente de 5, agora ele encontrou a variável opção digitada, porém, opção digitada, ele está falando, olha, você não pode usar o operador diferente, porque opção digitada é diferente de 5. Opção digitada é uma string. Você está tentando comparar string com número. Poxa, é mesmo. O nextLine ele devolve string. Se você quer tratar isso como um inteiro, lembra, a gente faz aquela conversão. Então essa linha aqui do leitor nextLine, vou colocar dentro daquele integer.parseInt. E aí dentro dos parênteses do parseInt, leitor nextLine. Leitor, leia como texto, mas integer parseInt. Converta esse texto para o tipo int. E agora perceba que a minha variável é opção digitada, agora o IntelliJ falou, agora é int, não é mais string. E aí agora sim o while funciona. While, opção digitada é um número, eu estou comparando com outro número. Beleza. Ok. Só que dentro do while eu tenho que exibir o menu e eu tenho que ler a opção. Então na verdade esse código aqui ele é para ficar aqui dentro também, ó. Então, depois que eu exibir um menu, eu tenho que fazer essa leitura aqui, né? Então, aqui, na verdade, posso instanciar o leitor fora do loop, ou posso instanciar só aqui dentro do loop. Enfim, posso deixar fora, porque aí eu instancio uma única vez. Senão, a cada vez que ele entrar no loop, ele cria novamente um leitor. Não tem necessidade de ficar criando vários leitores. Eu posso criar apenas um único leitor e usar o mesmo leitor dentro do loop. Então, vou deixar essa linha aqui fora. Só que essa linha aqui, ó, leia do teclado. Isso daqui tem que ser executado apenas dentro do loop. Porque senão se eu rodar o programa do jeito que está aqui, ó, o que vai acontecer? A primeira linha do meu código é essa, ó, porque as linhas de cima, ó, é comentário. Comentário o Java ignora. Então a primeira linha ele vai criar um leitor, a segunda linha o programa vai ficar travado esperando a pessoa digitar. Opa, mas não é para ficar travado agora. É para primeiro exibir o menu e depois é para ficar travado. Então essa linha aqui, ó, tem que ficar dentro do loop, mas eu não posso tirar ela daqui porque eu preciso dessa variável. Então aqui tem um macete. Ó. A gente pode fazer o seguinte. Var opção digitada igual a 0. Eu declaro a variável, faço ela começar valendo 0. Quando chegar na primeira vez aqui no while, o Java vai verificar. Variável opção digitada. O seu valor é diferente de 5? Vai dar verdadeiro, porque eu declarei valendo 0. 0 é diferente de 5? Sim, 0 é diferente de 5. Ele vai entrar, vai exibir o menu e aí vai pedir para a pessoa digitar a opção. Aqui está dando erro porque eu estou declarando novamente a variável. Eu tenho que tirar essa palavrinha var daqui. Porque senão eu estou declarando uma segunda vez a mesma variável. Aqui eu quero só reatribuir o valor. Então aqui está o truque para ficar repetindo, até que a opção digitada seja 5. Beleza? Então, caraca, já fizemos mais um outro passo aqui. Estou digitando um menu enquanto a pessoa não digitar 5 no teclado. Aí, claro, se ela digitar qualquer outra opção, a gente não faz nada aqui. Vamos testar? Vamos lá. Vou rodar. Ele executou. Ó, exibiu o menu principal, digite o código. Se eu digitar qualquer coisa que não seja 5, ele vai repetir novamente o menu. Ó lá, reexibiu. Opção 2, opção 3, opção 4. Agora eu vou digitar a opção 5. Opção 5, Enter. Agora finalizou o programa. Ó. Sumiu aqui o quadradinho vermelhinho, o programa parou. Aqui não consigo digitar mais nada, o programa finalizou. Então, mais uma etapa concluída. Consegui fazer o loop que fica exibindo o menu e lendo a opção até que a pessoa digite 5. Enquanto ela não digitar 5, ele repete. Então, loop while. Beleza? Próximo passo. Agora é implementar cada opção, né? Então, no momento eu estou lendo a opção digitada e na sequência eu não fiz nada. Então, o Java detecta, bom, acabou o loop, só que é um loop while.
ele volta aqui para a declaração e verifica se tem que exibir de novo. Se a opção não for 5, aí ele entra, roda tudo isso daqui, lê a opção, volta para cá, até que a opção seja 5, aí ele pula e vem para cá. Ó. Se chegou aqui embaixo é porque a pessoa digitou 5. Enquanto não digitou 5, ele fica entrando no loop, beleza? Agora o próximo passo é, opção digitada, eu já li. Agora eu tenho que implementar os algoritmos. Se a pessoa digitou 1, é para fazer essa lógica de cadastrar turma. Se ela digitou a opção 2, é essa lógica. Se foi a opção 3, é essa. Se foi a opção 4, é essa. Então, se, vou precisar fazer um if. Só que aqui são vários ifs, né? Se foi essa opção, se não, se foi essa, se não, se foi essa, se não, se foi essa. Então, if, else. Vamos ter que fazer uns if, else aqui, conforme eu tinha demonstrado em vídeos anteriores. Então, vamos lá. Li a opção digitada, agora vai vir o if aqui. Ó. If opção digitada for igual a 1, significa que a pessoa digitou 1 no teclado, aí eu tenho que implementar o algoritmo de cadastrar turma. Se não foi a 1, se foi a 2, eu tenho que checar se foi a 2. Então, logo após fechar as chaves aqui do if, else, if, opção digitada. Opção digitada foi igual a 2, faça outra coisa. Aí eu vou copiar, vou colar aqui, vou colar novamente. Se foi 1, se foi 2, se for 3, se foi 4, else. Se não foi nenhuma delas, nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem a 5, né? Na verdade faltou mais uma aqui, ó. Então antes desse else final aqui, então só formatar aqui, geralmente fica formatado dessa forma aqui no Java, os blocos if, else. Beleza? Então se foi a opção 1, ele vai entrar nesse if. Se não entrou, aí ele checa o segundo. Se já entrou na primeira, ele roda linha por linha e cai fora, nem checa esses outros aqui. Esses outros ele só checa se não entrou na primeira. Então, o else if faz isso. Só se não entrou na primeira, ele checa a segunda. Se não entrou na segunda, ele checa a terceira e aí vai. Se não entrou em nenhuma delas, aí ele entra no else. Essa que é a ideia aqui dos if else, beleza? Então vamos lá. Se digitou a opção 1, qual que é o algoritmo da opção 1? Cadastrar turma. Então eu preciso agora implementar esse algoritmo de cadastro de turma. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Como é que eu vou cadastrar uma turma? Lembra o que a turma tem? Quais são as informações? Vamos lá para os slides. Estava no slide seguinte, ó. Ao cadastrar a turma, solicitar código, nome e capacidade. Turma tem código, nome e capacidade. Estudante tem nome, telefone, endereço e um responsável. São essas as informações. Beleza? Então, voltando para o código. Bom, eu preciso ler do teclado. Qual é o código, qual é a capacidade, qual é o nome da turma. Então, aqui, vou criar algumas variáveis para ler isso do teclado. Então, var código é igual a leitor.next line. Beleza? E aí eu vou duplicar essa linha, duplicar duas vezes, né, para ficar com 3 aqui. Var código, var nome, var capacidade. O código e o nome são strings. Ah, o código não é número? Vamos considerar que é string aqui, porque pode ter letra no código. T01, por exemplo, turma 1. Então vai ser string. Agora a capacidade é o número de alunos que cabe, número de estudantes que cabem naquela turma. Então esse daqui é um int, é um número inteiro. Então aqui, integer.parseInt, e aí eu passo o leitor nextLine dessa forma. Beleza? Ok. Vou ler o código, o nome e a capacidade. Código, nome e capacidade. Isso não é uma turma? Eu não estou falando de uma turma? Então lembra que na orientação a objetos a gente não representa os conceitos importantes do sistema com classes? E eu até tenho aqui a classe turma no meu projeto, só que ela está vazia. Então voltando lá para o slide, ó, agora eu sei o que eu preciso ter na classe turma. Código, nome e capacidade. Então na classe turma vamos declarar os atributos. Private string código, vou duplicar essa linha, private string nome,
Vou duplicar novamente, private int capacidade. Beleza? Tem esses 3 atributos e aí estão com private. Posso declarar um construtor aqui, quando for instanciar uma turma já passa as 3 informações. Vou usar o atalho Alt Insert, escolher a primeira opção, ó, Constructor, selecionar o Shift e clicar no último campo. Perceba que os 3 estão selecionados. Vou dar um OK. Pronto. Ele criou para mim o construtor. Na hora que eu for dar new na turma, eu já passo como parâmetro o código, o nome e a capacidade. E aí eu vou criar os métodos getters. Se eu quiser ler de fora da classe as informações, qual é o código, qual é o nome, qual é a turma, eu chamo os métodos getters. Então, de novo, Alt Insert, Getter, vou selecionar os 3, dar um OK, pronto. Ele gerou aqui os getters. Não vou colocar setters, nesse momento não precisa dos métodos setters. Já que eu tenho o construtor, eu consigo instanciar o objeto e passar as informações no próprio construtor. Não preciso dos métodos setters neste momento. Pronto, já tenho a minha classe turma, atributos, tudo privado, construtor e os métodos getters públicos, tudo gerado aqui pela IDE. Beleza? Agora voltando lá para o método main, lá para o método principal. Se a opção digitada foi 1, eu vou ler essas 3 informações, guardei em 3 variáveis e agora eu preciso representar uma turma. Var turma é igual a new turma. Vou instanciar um objeto turma. Repara que está dando um erro de compilação. Não posso dar new na turma sem passar parâmetro. Lembra que o construtor padrão que não recebe parâmetros, o Java não cria mais se você declarar um construtor dentro da classe. Então na classe turma, declarei um construtor aqui, ó, que recebe 3 informações. Aquele padrão o Java não cria mais para você. Se você quiser instanciar um objeto sem passar nada, você tem que declarar um novo construtor aqui na classe que não recebe parâmetros. Beleza? No meu caso não, eu quero ter só esse construtor aqui mesmo. Então volta lá para o principal. Aqui na hora de dar new eu passo o código, o nome e a capacidade. Pronto, acabei de instanciar a turma. Beleza? Ok. Só que aí, no nosso código, ó, opção 1, cadastrar turma. E a opção 3, ela tem que listar as turmas que foram cadastradas. Então, se eu deixar o meu código dessa forma, esse primeiro if aqui, eu leio os 3 atributos, as 3 informações do teclado, no código, nome e capacidade, e instancio um objeto turma, mas repara que eu não faço nada com essa variável turma. Então, eu criei um objeto turma, mas não guardei ele em nenhum lugar, não fiz nada com ele. Essa variável aqui está inútil. O IntelliJ ela até marca a variável meio de cinza aqui, ó. Se você passar o mouse, ó, ele te dá uma dica, fala, olha, essa variável turma nunca está sendo usada. Você criou uma variável que é inútil para o seu programa, você não faz nada com ela. Então aqui não é só instanciar, eu preciso guardar essa turma em algum lugar. E aí lembra que eu mostrei em alguns vídeos a ideia de listas. A gente pode criar uma lista e guardar essa turma dentro da lista. Só que eu não posso declarar a variável lista aqui dentro. Não posso vir aqui e fazer var lista igual a new array list e aqui nos generics, né, passo o turma como parâmetro. Opa, chamei de listar. Aqui na verdade é lista. Vou chamar na verdade de turmas no plural. Então eu tenho que criar a lista e fazer isso aqui, ó, turmas.add, passo essa turma que eu acabei de instanciar como parâmetro. É isso que eu tenho que fazer, criar uma lista e guardar essa turma dentro da lista. Só que aqui eu estou criando a lista dentro do if. Então toda vez que ele entrar no if, ele vai criar uma nova lista. Então essa lista tem que ser criada apenas uma vez. Então essa linha que cria a lista eu vou deixar fora do loop while, da mesma forma que eu fiz com o leitor. O leitor e a lista só quero que crie uma única vez, não a cada vez que ele entrar no loop while, senão eu crio várias listas e eu perco os registros anteriores. Então essa linha que está criando a lista, vou dar um Ctrl X nela e vou jogar ela aqui, pode ser antes ou depois do leitor, tanto faz. Ó. Var turmas, new array list de turma. Então antes de entrar no loop eu já criei a lista uma única vez. Então a lista está criada vazia, entrou nesse if, que é a opção 1, o que eu faço? Leio o código, nome e a capacidade do teclado, crio um objeto turma com essas informações e adiciono essa turma na lista
que foi criada lá fora, então ela está criada fora do loop, ela não vai ser recriada a cada vez que eu entrar no menu novamente. Beleza? Pronto. É isso que eu tenho que fazer aqui no meu primeiro if. Então, a princípio já fiz a primeira opção. Será que está funcionando? Antes de ir para a opção 2, 3, 4, vamos testar. Então eu já fiz mais esse passo aqui, ó. Opção 1, cadastrar a turma. Já implementei essa próxima etapa aqui do desafio. Vamos ver se vai funcionar. Vou rodar. Ele vai exibir um menu, digite o código. Vou digitar agora o código 1. Será que ele entrou no if? Ó, ele ficou travado aqui, ó. Não sei o que aconteceu. Ah, já sei o que aconteceu. Ele está esperando eu digitar o nome. É porque lá no meu if, ó, o que eu fiz? Eu só chamei aqui o leitor next line, só que eu não dei um system out. Digite o nome. Então ele está travado aqui. Então eu esqueci esse detalhe. Eu vou forçar a parada do programa, clicando no quadradinho vermelho. Vou minimizar. Então aqui, antes de ler do teclado o código, eu vou dar um system out para avisar o usuário, né? System out, digite o código da turma, 2 pontos. Então, esqueci isso. Vou duplicar. Vou segurar o Ctrl e o Shift para jogar essa linha para baixo. Ctrl Shift para jogar essa linha para baixo. Beleza. Digite o código, digite o nome no segundo system out e no terceiro digite a capacidade da turma. Então, antes de pedir cada opção, eu dou um system out para pelo menos a pessoa saber o que ela tem que fazer. Beleza. Então, vamos lá. Agora sim, vou rodar novamente o programa. Então, percebe por que é importante? Faz um passo, roda para testar. Às vezes você esquece algum detalhe, então é importante sempre testar. Então, vamos lá. Vou rodar o programa. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Menu principal, digitei a opção 1. Olha lá, agora exibiu o system out. Digite o código, sei lá, T01. Digite o nome da turma, turma XPTO1. Digite a capacidade, 30 alunos. Enter. Ele reexibiu um menu. Se eu digitar 1, agora é outra turma, T02. Nome, turma XPTO2. XPTO2. Capacidade, essa tem, sei lá, só 6 alunos. Reexibir um menu. Vou digitar 5 para sair. Saiu. Pronto. Então, a princípio, ele está cadastrando as turmas na lista. Beleza. Pronto. Essa etapa foi concluída. Opção 2, cadastrar estudante. Vamos lá fazer. E aí vai ser bem parecido com a opção 1 aqui. Ó. Então, eu vou dar um Ctrl C em todo esse código da opção 1 e colar aqui na opção 2. Porém, aqui eu não estou cadastrando turma, aqui é para cadastrar estudante. Vamos voltar para o slide. Estudante tem nome, telefone, endereço e responsável. Vamos voltar lá para o código. Vamos lá na classe estudante. Vamos representar o que é um estudante. Private, string, nome. Vou duplicar essa linha. Tem nome, tem telefone, vai ser string também. Endereço vai ser string também. E responsável vai ser string. Imagina que é só o nome do responsável por esse estudante. Vou gerar o construtor, alt insert, constructor. Selecionei todas as opções, dei um enter. Beleza? Abaixo do construtor, alt insert, getter. Selecionei todos os atributos. Ok. Pronto. Criou os getters. Beleza. Já tenho a classe, agora volta para o principal. Lá antes do loop eu não criei uma lista para guardar as turmas, vou ter que criar uma lista para guardar os estudantes. Ctrl D, dupliquei essa linha, vou chamar a variável de estudantes. New Array List, o tipo aqui não é turma, é estudante. Beleza? E agora aqui, ó, var estudante. E aqui no if opção 2, hein? Estudantes, add estudante. Só que aqui não é new turma, é new estudante. E aqui eu tenho que passar nome, telefone, endereço e responsável. Só que aí eu não li essas opções, aí eu tenho que adaptar o código aqui, ó. System out, digite o nome do estudante. Aí aqui eu vou colocar a variável para ser nome, essa daqui é telefone, digite o telefone do estudante. Aí eu tenho que, a terceira é digite o endereço
endereço do estudante. Beleza. Aqui é endereço, só que aqui é string, então vou tirar o integer parseInt. E aí faltou, vou selecionar essas duas linhas, dar um Ctrl D, só dar um Enter aqui, faltou o responsável. Digite o nome do responsável pelo estudante. E aqui var responsável. Pronto. Então eu li as 4 informações do estudante. Responsável. Faltou um N aqui. Ponsável. Beleza. Então você entrou na opção 2, li as informações do estudante, instanciei um objeto estudante, passando no construtor as 4 informações e guardei esse estudante na lista de estudantes. Pronto. Fiz um, copiei o segundo. Será que vai funcionar? Vamos rodar. Vou rodar aqui o programa. Rodei. Vou digitar a opção 2 aqui. Opção 2. Olha lá, digite o nome do estudante. Rodrigo. Telefone 61999. Endereço, Rua X. Nome do responsável, pai. Enter. Exibir o menu principal. Vou digitar a opção 5 para sair. Então, a princípio, a opção 2 funcionou. Agora a opção 3, listar as turmas. As turmas, toda vez que eu cadastro uma turma, eu guardo nessa variável turmas, que é um array list, uma lista. Então listar nada mais é do que percorrer essa lista. Fazer um loop para cada elemento dessa lista e dar um system out no código, no nome, na capacidade. É isso que eu vou implementar agora na opção 3. Se eu digitei a opção 3, eu tenho que percorrer, só que agora não é um while, não é enquanto algo for verdadeiro. Agora é, para cada elemento da lista, faça alguma coisa. Então é o loop for. For, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. E aqui a sintaxe do for, para percorrer uma lista, é var turma, turmas. Cria uma variável chamada turma, turmas. Aqui é a lista que eu vou percorrer. Para cada elemento dessa lista, a variável turma vai apontar para esse elemento. Então, na primeira vez que ele entrou nesse meu loop, a variável turma está apontando para o primeiro elemento. Tem outro? Agora a variável turma aponta para o segundo. E aí ele executa o bloco do for. Tem outro? E aí vai, elemento por elemento. E o que eu quero fazer é um system out. Aí eu vou colocar aqui código, espaço, depois das aspas vou concatenar mais variável turma.get código. Então a variável turma, a cada iteração do loop aponta para uma turma da lista. E aí eu vou duplicar essa linha. Código, nome e capacidade. Exibe o código, aqui é get nome e aqui é get capacidade. Então é isso. Para cada turma, exiba, dá um system out no código, no nome e na capacidade. Isso que é a opção 3. Percorre cada elemento da minha array list. E eu mostrei já para vocês como é que faz um loop. Inclusive esse loop aqui, ó, é chamado de for each, para cada. Porque o que eu estou fazendo é para cada elemento dessa lista, faz essa variável apontar. A cada iteração do loop, essa variável aponta para o primeiro, depois para o segundo, para o terceiro, até chegar ao final da lista. Esse que é o tal do for each. Beleza? Será que vai funcionar? Vamos testar. Vou clicar no play, vou rodar, vou digitar a opção 3, não exibiu nada porque eu não cadastrei nenhuma turma. Agora é a hora da verdade. Vamos cadastrar uma turma então. Opção 1, código da turma T001, nome XPTO 001, capacidade 50 alunos. Beleza. Vou cadastrar outra, digitei a opção 1, agora é a T002. XPTO 002. Capacidade, essa daqui tem 45. Enter. E agora eu vou digitar a opção 3 para listar. Ele deveria listar aqueles dois elementos se eu estiver guardando na lista corretamente. Enter. Olha lá, exibiu. Código, nome, capacidade. Código, nome, capacidade. Aí, claro, aqui a formatação eu tinha comentado no vídeo do desafio. Você pode imprimir tudo numa linha só, pode quebrar linha, pode colocar uns caracteres para separar cada elemento. Fica à vontade aí a sua separação.
Eu deixei 100 aqui só para agilizar. Então ele está exibindo, ó, certinho as turmas. Então eu consegui cadastrar dentro da lista. E a lista não se perde porque eu não estou criando a lista dentro do while. Eu criei fora, ele só cria uma única vez a lista. Dentro do loop e do if eu crio só o objeto e guardo ele na lista. Então na próxima vez que eu entrar naquela mesma opção eu vou criar um novo objeto turma. Só que beleza, é um novo objeto. No final eu guardo na lista. Eu estou criando a cada vez que entro no if um novo objeto. Ele perde o anterior. Só que ele não perde porque antes de ir embora, ali, acabar o if, eu guardei esse objeto dentro da lista. Então é assim que funciona. Beleza? Pronto. Agora a opção 4, vou copiar. É a mesma coisa, só que para o estudante. Vou colar e o for aqui é estudante, estudantes, que é a minha lista. E aqui eu quero exibir o nome, telefone, o endereço e duplicar essa linha, responsável. Beleza? E aqui não é variável turma, eu renomeei a variável para estudante, 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 estudante. Aqui é get nome, aqui é get telefone, aqui é get endereço e aqui é get responsável. Pronto. Beleza? Simples assim. Ok? Acabei de ver que tem um negócio errado aqui. Ó. Se for opção 1, opção 2, opção 3, opção 4 e tá a opção 4 de novo aqui. Esse último é a opção 5. Beleza? Vamos executar. Vamos ver se ele vai listar os estudantes. Vou rodar o programa. Vou digitar a opção 2 para cadastrar um estudante. Rodrigo. Telefone 123. Endereço rua 1. Responsável pai 1. Cadastrar outro estudante, Maria, telefone 567, endereço, rua 2, mãe. Opção 4, vamos ver se ele vai listar os estudantes. Ó, listou. Nome, telefone, endereço responsável, nome, telefone, endereço e responsável. Só não formatei aqui, fique à vontade para formatar do jeito que você quiser. Beleza. E se eu digitar a opção 5 para sair... Bom, a opção 5 já está funcionando, né? Beleza. Então, a opção 5... Então, nem precisava ter esse else da opção 5 aqui, né? Nem precisava, né? E um detalhe, precisa desse else aqui, na verdade? Acho que não precisa, né? Será? Vamos ver. Deixei só if, opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. Não deixei um else, se não digitou nenhuma das opções. Vamos rodar o programa e... Bom, e se a pessoa digitar uma opção inválida, por exemplo, a opção 6, não tem opção 6, Enter, ele reexibiu o menu. Beleza, pode ser assim ou caso você queira mostrar uma mensagem, opção inválida, aí você vai ter que colocar um else. Beleza? Então, ou se você não quer fazer nada, a pessoa digitou a opção errada, reexibiu o menu, só para forçar a pessoa, ó, digitou uma opção que é inválida. Então, fica a seu critério aí. Digitou a opção 5, está saindo. Então, caso você queira exibir uma mensagem de erro, aí você coloca um else if da opção 5 e o else, opção inválida. Então, fica a seu critério aí, dependendo de como que você quer fazer. Então, pronto, consegui implementar aqui o desafio e mostrei para vocês o passo a passo. E uma dica aqui, vai implementar um desafio, um projeto, uma funcionalidade que é um pouquinho extensa, são várias coisas que você tem que fazer, não sai fazendo tudo de uma vez. Anota, quebra esse grande trabalho em pequenas atividades, pequenos passos, pequenas etapas. Anota aqui para você não esquecer, para você não se confundir. Cada um dos passos. Passo 1, faz isso. Passo 2, faz aquilo. Passo 3, passo 4. E aí vai atacando passo a passo. Faz o primeiro, testa. Faz o segundo, testa. Faz o terceiro, testa. Faz o quarto, testa. É uma forma de você ir passo a passo, mantendo o foco. Eu estou pensando no passo 1, eu não ignoro o passo 2, o 3, o 4. Foco. Eu foco só no passo 1. Fiz, já testo para garantir que esse passo está funcionando. Deu erro, deu alguma coisa? Ajusto. E eu já sei que o erro está ali no passo 1, porque é ali que eu estava escrevendo o código. Deu tudo certo? Aí eu vou para o passo 2.
Então você vai passo a passo, etapa por etapa. É uma forma que funciona muito bem comigo, claro, talvez não funcione com você, mas é uma dica que eu dou aí, geralmente para quem está começando, facilita muito você quebrar em pequenas etapas e ir atacando etapa por etapa, e lembra de testar ao final de cada etapa. Não deixa para testar só no final, porque se der um erro, talvez você tenha dificuldade de identificar onde que está o erro, porque você digitou muito código, pode estar em qualquer lugar. Beleza? Então tá aí a solução. Óbvio, reforçando, não é essa é a solução certa, é a única opção certa. Não, é algoritmo. Toda essa parte de algoritmo, de lógica, de programação, varia. Não tem uma única forma de fazer. Você pode ter dado outros nomes para variáveis, você pode não ter usado var aqui, usado o tipo mesmo, você pode ter feito esse loop um pouco diferente, os system outs diferente, a formatação. Então não tem uma única forma de fazer. Essa forma que eu estou fazendo aqui não é um gabarito. Ah, o gabarito oficial está aqui. Não, é uma maneira possível que eu fiz aqui e fui te mostrando bem devagarzinho, bem passo a passo, para você ver como é que eu penso, como é que eu quebrei o problema, como é que eu fui atacando passo a passo. Se você travou em algum ponto, tá, olha só, ele fez desse jeito, ó, nossa, não tinha pensado nisso. Então foi uma possibilidade, mas não é um gabarito a única solução. Você pode fazer de 1 milhão de maneiras, isso é o mais bacana aí da programação. Entra essa parte de criatividade. Tem ali uma ciência exata, né? Os tipos, compilação, não sei o que do Java, mas tem a parte criativa, que cada pessoa pode pensar de uma forma, pode ir por caminhos distintos, mas chegar no mesmo destino final. Então, não tem uma única forma de fazer. Essa forma que eu fiz não é a única certa e não necessariamente é a melhor. É uma opção e funcionou, é o que interessa. Funcionou, é o que interessa. Está atendendo às necessidades? Atendeu os requisitos? Cumpriu com o objetivo? Isso é o que interessa. Mas não ficou legal desse jeito? Beleza, aí é uma segunda conversa, ok? Inclusive, já fazendo um spoiler, talvez você não tenha gostado desse código, porque agora o código começou a ficar extenso. Agora que a gente está desenvolvendo uma parada com menu, com várias opções, agora o código começa a ficar extenso. E talvez você tenha reparado, poxa, Rodrigo, esse código aí, ó, a gente está na classe principal, no método main, é onde eu rodo o programa. Só que olha só o tamanho do método main, ó, deixa eu ver, ó, ficou com 70 linhas, quase 100 linhas de código e tá tudo junto, tudo misturado aqui, né? Cria as variáveis, mostra o menu, se entrou no if aí vem um bando de código, se entrou no segundo if um bando de código. Talvez isso tenha começado a te incomodar e você tenha pensado, poxa, será que tem um jeito mais simples de escrever esse código, um jeito de organizar, de quebrar e separar esse código? Pô, a gente não aprendeu orientação a objetos, classes, métodos, será que não dá para usar isso aqui também? A gente criou as classes aqui, mas apenas para estudante e para turma, para representar esses dois conceitos do domínio dessa aplicação. Mas será que não tem como aqui no principal quebrar em classes ou em métodos para deixar esse código um pouquinho mais organizado, mais fácil de entender do que tudo solto, misturado aqui no método main? Então, num próximo vídeo eu vou te mostrar algumas ideias de como organizar esse código para tentar separar um pouquinho, porque de fato tá tudo junto, tá tudo misturado e agora que o código começou a ficar extenso, começa a incomodar, começa a atrapalhar, talvez você comece a se perder aqui. Mas não se preocupa nesse primeiro momento, funcionou, é o que está valendo. Depois que funcionou, a gente pensa em melhorias, em como organizar, separar melhor o código usando os conceitos da orientação a objetos para deixar o código mais enxuto, mais fácil de entender e mais fácil de dar manutenção. Beleza? No próximo vídeo eu te mostro então esses detalhes e aí é óbvio, a gente continua aprendendo mais coisas do Java e da orientação a objetos, porque não acabou, ainda estamos só no comecinho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês num próximo vídeo. Valeu, um abraço.